Mário, ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, falando neste momento. Vamos acompanhar. Uma mordaça a uma política de competitividade interna dos preços dos combustíveis no Brasil, fazendo com que muitas vezes as oscilações, inclusive, fossem muito acima daquilo que seria possível para poder contribuir com o crescimento nacional. Hoje, acho que vamos poder comemorar todos os motoristas de Uber, todos os taxistas e principalmente os caminhoneiros, em saber que não teremos volatilidade como o PPI impunha. Muitas vezes a cada hora tinha que ter mudança nos preços dos combustíveis, tirando completamente a previsibilidade e até a sobrevivência dos caminhoneiros, por exemplo, que cobravam seus fretes, muitas vezes referenciados num preço do combustível e tinham surpresinhas desagradáveis no meio da sua jornada na estrada. Portanto, hoje é motivo para nós de muita alegria, porque a gente vê consolidado uma das empresas das várias petroleiras que exploram a costa brasileira, mas uma grande empresa, induzir a possibilidade de nós termos uma competitividade justa e equilibrada no preço dos combustíveis nacionais. Mas, ministro, qual vai ser a previsibilidade agora? Qual é a queda do preço do diesel e da gasolina? O presidente da Petrobras vai falar sobre preço especificamente, sobre a política interna da empresa, mas eu não podia deixar de manifestar como governo de que nós vínhamos trabalhando para que as empresas petroleiras do Brasil, e a Petrobras é a maior delas, pudessem ter uma referência no preço interno dos combustíveis. Nada mais se tornando do que, naturalmente, o que estabelece o mundo, que é a competitividade nos preços de forma natural e não amordaçada, como eu disse, que era pelo PPI. Era hora de abrasileirar os preços dos combustíveis, era hora de sinalizar de forma clara que o governo do presidente Lula vai cobrar de todas as empresas, independente de quais sejam, que cumpram com seu papel social, compreendendo que elas têm que ser competitivas, que elas têm que ser lucrativas, que elas têm que ser atrativas para os investidores, e a Petrobras de forma alguma vai deixar de ser atrativa para os investidores, pelo contrário, agora nós vamos construir, eu tenho certeza que com essa política da nova diretoria, nós vamos manter uma empresa perene, uma empresa que não vai ser só vendedora de óleo cru, uma empresa que vai ter uma estratégia de investimento para que ela se torne, sim, atrativa para os investidores que querem investir de longo prazo e com segurança numa empresa séria e comprometida com o Brasil. E que tenha compromisso em especial com todas as brasileiras e os brasileiros, com as questões sociais do país. E hoje é motivo de comemoração para nós, porque vem reafirmar para nós do governo que nós estamos conseguindo avançar naquilo que disse o presidente Lula na campanha e daquilo que todo o seu governo vem fazendo. Tá aí, portanto, o ministro de Minas e Energia, é a manifestação do governo agora, diante da fala da presidência da Petrobras, o Alexandre Silveira falando agora sobre a paridade internacional, e aí, no caso, o fim da paridade internacional. Foi um discurso meio, o petróleo é nosso, vamos abrasileirar o preço e tal. O discurso bate estranho no ouvido, mano. Eu queria que você me ajudasse a entender. Carlos, é o remake de um filme de terror. A gente já viu esse filme várias vezes e ele dá errado. O que acontece é que quem paga a conta do prejuízo da Petrobras, que é uma empresa estatal, somos eu e você, contribuinte, que pagamos a conta do prejuízo. Então, a tentativa de criar um bem-estar artificial, fazendo com que a empresa arque com um prejuízo imediato, o que faz com que o preço não seja imediatamente repassado ao consumidor, mas isso é um ilusionismo, é um truque do Mr. M, porque no fim das contas, quem vai pagar essa conta é o consumidor de toda forma, é o contribuinte que vai ter, no fim das contas, o dinheiro retirado dos impostos do Tesouro para cobrir o rombo que vai ser aberto no caixa da Petrobras para essa cena de populismo lamentável que se repete mais uma vez. Quantas vezes vamos precisar cometer esse erro do discurso populista, nacionalista, do petróleo é nosso,
da quebra das empresas, da quebra das perspectivas de futuro do país, para podermos aprender de uma vez por todas que não existe mágica em controle de preço, não existe possibilidade de prosperidade com o populismo. Quantas vezes vamos ter que repetir esse filme de terror? E levando em consideração, né, Pavanato, que vários economistas têm dito ao longo das últimas semanas, inclusive aqui na Jovem Pan, a respeito do barril. Primeiro, que é negociado em dólar, ele já está precificado em dólar, não adianta a gente querer fazer essa engenharia. E segundo, que essa oscilação do mercado internacional já não vinha afetando de maneira tão drástica o Brasil, ou seja, é um discurso que está na contramão, de alguma maneira, daquilo que os próprios analistas vêm colocando. Na onda do que o Mano está dizendo, é o populismo. Mas esse é um dos problemas da empresa ser estatal. Enquanto ela for estatal, quando mudar de governo, o governo vai poder interferir na empresa, vai poder pressionar, vai poder mudar a política de preço, vai poder fazer populismo. Quem não lembra o que o PT já fez no passado? Eles já fizeram isso, gente. Eles quebraram a Petrobras. Aí vem o ministro com um papinho furado dizendo que a empresa tem que cumprir sua função social. Função social de empresa é dar lucro. Função social de empresa não é atender aos caprichos do governo para atender uma demanda populista de tentar baixar o preço do combustível artificialmente e depois cobrar dos mais pobres por meio de impostos. Que vale lembrar, quem paga mais imposto no Brasil são os mais pobres, porque o imposto está concentrado majoritariamente no consumo. Quem compromete a maior parte da renda com o consumo são os mais pobres. Então, no fim das contas, quem vai pagar essa conta são, muitas vezes, aqueles que nem mesmo usam tanto combustível. Aqueles que nem têm contato com esse tipo de consumo. E eles acabam sendo responsabilizados pelo populismo petista. Uma empresa que tinha voltado a crescer, voltado a dar lucro, voltado a ser respeitada, novamente sendo atacada pelos saqueadores e destruída pelo governo Lula. Tudo para fazer um populismo barato. Então, enquanto essa empresa não for privatizada, enquanto essa empresa não estiver totalmente na mão da iniciativa privada, a gente vai ter que contar com isso, com esses populismos por parte de governos de esquerda que destroem a empresa e depois cobram do pagador de impostos. Agora, é impressionante, né? Especialmente nesse caso aqui, nós estamos discutindo algo que, claro, é importante, tem a sua relevância, mas a análise ou a leitura de futuro, a perspectiva de presente e de futuro da Petrobras já deveria ser outra. O governo, como acionista majoritário, já devia estar entendendo que a Petrobras precisa mirar um futuro que é o que o mundo está olhando, com combustíveis renováveis, entendendo como aproveitar melhor uma infraestrutura que o Brasil tem, porque no fim do dia também é aquilo, né? A gente extrai aqui para comprar lá fora, ou seja, é uma zona, e a gente podia resolver esses problemas, que não é só do setor de energia, vamos deixar claro, a nossa indústria faz isso também, mas isso tudo podia estar sendo resolvido, mas nós estamos olhando para trás, é um eterno olhar para o retrovisor. É impressionante, e porque também a gente precisa lembrar que o Brasil tem o diferencial competitivo, tem a vantagem comparativa em relação ao resto do mundo, de que poderia estar liderando a pauta da transição energética e do meio ambiente. E, no entanto, o que a gente vê é esse olhar para o retrovisor, que o Lula de 2022 é pior do que o Lula de 2002. O Lula de 2022, ao subsidiar carro, que é o que ele está tentando fazer com esse discurso de carro popular, e subsidiar petróleo, ele remete ao Vargas. Então, ele volta mais ainda para trás para reencarnar um populismo que nos trouxe a esse país que temos hoje, que infelizmente poderia ser o país do futuro, mas geração após geração a gente amarra as próprias mãos e olha para trás. Você lembrou bem essa história da indústria, porque o Alex Rufo esses dias estava falando aqui na programação sobre carro popular, 70, 80 mil. O governo está fazendo uma projeção. Essa diferença de quase 30 mil reais do que existe hoje para o carro popular que eles estão apresentando, sairá do bolso de quem? Só para saber, só queria saber quem vai colaborar com isso. Do nosso espectador que está assistindo. Infelizmente, essa é a lógica do subsídio, da proteção da indústria, da tentativa de fazer populismo com dinheiro alheio. Na prática, quem paga essa conta somos nós. E todos ficamos mais pobres como país. Porque a gente precisa, conseguir
investir naquilo que a gente faz de melhor e não no que o presidente de ocasião escolhe que é a estratégia de desenvolvimento dele. A gente precisa, como país, se libertar dessas amarras populistas que já fracassaram e já fizeram com que a gente perdesse oportunidade. É o velho petróleo nosso, mas ninguém vê a cor do dinheiro a não ser pessoas ligadas ao governo, né, gente? E mais uma vez o governo tentando enganar o povo com esse discurso populista. Não, no fim das contas, quem vai pagar a conta somos nós. Mas, gente, ô Pavanato, meninos, enquanto houver otário, malandro não vai passar fome. E é como eles têm o brasileiro, como eles têm o povo, otário. Eles têm certeza que o povo é otário. E o povo continua votando neles, então eles vão continuar aí surfando. Pois do é. luxo. Agora, ele usa a competitividade, né, para tentar justificar a mudança na política de preço. Se você quer realmente competitividade, então desmembra a empresa, vende tudo para a iniciativa privada e traz uma concorrência de verdade. Isso melhoraria, sim, a vida dos brasileiros, atrairia investimento, aí o Brasil poderia realmente refinar o seu petróleo e não ter que ficar exportando para fora. Isso é uma política eficiente, de ganho de eficiência na empresa. Não é isso que eles querem. O que eles querem é artificialmente forçar o preço para baixo. Assim como a Dilma forçou, antes da última eleição que disputou, o preço da energia para baixo e depois quem pagou a conta fomos nós. Vocês lembram dessa história, gente? Quando ela ganhou a presidência, uma das grandes insatisfações era que ela tinha prometido que a energia continuaria baixa e não continuou, porque a gente tinha que pagar a conta. E o Lula está fazendo a mesma coisa, é a mesma receita do caos. Essa guinada intervencionista, eu acho que vai bater no muro. De quê? Da governabilidade. Porque Lula não está consciente de que o Congresso Nacional de 2023 não é o mesmo de 2003. Existe muito mais resistência a esse discurso intervencionista na economia por parte dos deputados e senadores. Então, acho que veremos a continuidade desse bate-cabeça na articulação, porque essa agenda regressista, reacionária, de intervencionismo e populismo na economia vai complicar a articulação política do governo no Congresso. Já não está boa. É, isso que eu ia dizer, uma articulação que, na verdade, já está totalmente atropelada. E a gente tem visto isso porque cada vez que a oposição aperta, e até os aliados, né? Essa semana teve, o Alckmin se reuniu com alguns deles, até a própria base, quando ela de alguma maneira se rebela, o governo abre a torneira e dá dinheiro, mas uma hora a fonte seca. Né? Uma hora não vai ter mais de onde tirar. E aí a coisa ficar problemática. Não vamos nos esquecer, no bolo dessa nossa conversa aqui, que existe uma outra discussão muito boa também. O governo está tentando reverter a privatização da Eletrobras. E este é um ponto dos mais importantes. A privatização da Eletrobras foi uma conquista importante para o país. Na mesma lógica do que o Mano explicava sobre a Petrobras. De modo que, não acho que vá conseguir em função de todos os movimentos que têm acontecido, mas se acontecer, é mais um recuo, mais um passo atrás. E aí isso faz o quê? Faz com que os investidores se afastem do país. Faz com que o Brasil, ele não diz que o Brasil está reaproximando o Brasil, colocando o Brasil, as portas do mundo estão se abrindo para o Brasil. É a porta do precipício, Antônia. Eu sei. Isso aqui é a sucursal do inferno e a passos largos. Eu fico pensando que, assim, julho, mês de férias das crianças, não tem condição de levar ninguém para lugar nenhum. As pessoas não estão mais comprando, as pessoas não... Olha, eu preciso contar uma coisa para vocês. Eu fui ontem fazer supermercado no mercado bem popular. Pasmem, porque eu faço num mercado próximo da minha casa, que é um mercado como um mercado mais caro e tal, um supermercado mais arrumadinho e tal. Fui para o mercado popular. A diferença é quase nada. Então, assim, o supermercado vazio, que era um supermercado que antigamente não dava nem para ir, porque era lotado. Tá vazio, as pessoas não estão conseguindo nem mais se alimentar, gente. Sabe? Isso aqui está caminhando a passos largos. E ainda tem uma coisa que muita gente vive de forma ilícita nesse país. Então, essa gente não está nem aí para a política. Mas a grande maioria vai se ferrar. E isso é preocupante demais. E a coisa não está... E está amarrada, está retrocedendo. E o outro na Argentina querendo levar dinheiro para a Argentina. A outra viajando, gastando horrores. Não tem plano de governo. O MST avançando. E ainda tem gente que acha que está tudo bem. Mas quem acha que está tudo bem não ganha dinheiro honestamente. Eu posso garantir isso para vocês. Mas aí vem a seguinte história. Vejam só. A partir de amanhã, o litro da gasolina, acaba de anunciar o ministro,
cai 40 centavos. Nossa. E o diesel 44 centavos, a Mari me informa aqui agora. R$ 99,00 o preço médio do botijão de gás, ou seja, 40, 49 e R$ 99,00 o preço médio. Essa queda já vai gerar um impacto possível, talvez, na bomba já ao longo dos próximos dias, que a gente começa a perceber. Isso vai, no curto prazo, distensionar a inflação. Os indicadores todos começam a melhorar. Mas essa conta, ela vai ser paga em algum momento. Esses 40 centavos estão saindo de algum lugar. Sim. Precisamos entender, portanto, quem é o mago que fez essa conta e tirou da cartola 40 centavos e outros 49 para pagar essa conta, que chegará fatalmente, não é? Esse é um exercício contrário àquele, e aí eu quero ouvir vocês sobre isso, que nós estávamos ouvindo até pouco tempo atrás e que era também muito questionado, porque quando era oposição, o PT também fazia movimentos cobrando nesse sentido, quando eram manifestações do Ministério da Economia à época com o Guedes. Naquele momento, a questão era, não temos que dar isenções. Foram várias isenções concedidas pelo Ministério da Economia questionadas. Questionava-se o quê? Reduza-se o gasto. Vamos cortar as despesas para fazer com que a receita se equilibre. Não é isso que esse governo está fazendo. É o oposto. Nem de longe. Não. É uma tentativa, né, de artificialmente manipular os preços para fazer que eles pareçam ser o que eles não são. A verdade é que o Lula, ele tá com a cabeça lá em antes do Muro de Berlim cair. Ele ainda tá na época do comunismo, porque é no comunismo que funciona assim. O governo acha que vai determinar todos os aspectos da economia na base da canetada. Não é assim que funciona, gente. O dinheiro e o recurso tem que sair de algum lugar. Vai ter até algum efeito agora, esse populismo do Lula, na mentalidade das pessoas mais leigas, que não vão entender o que está acontecendo e vão achar que está tudo bem. E no fim são essas mesmas pessoas que vão ser prejudicadas. E essa conta que o Lula, no começo do governo, está criando, vai ter que ser paga ainda nesse governo. Porque não tem margem para você fazer mais esse tipo de política. E como o Mano mesmo ressaltou aqui, o governo já tem dificuldade de articulação política, não consegue passar os seus projetos, ainda bem, porque é esse tipo de coisa que ele quer fazer, e agora ele complica ainda mais a situação do governo. No começo eu era até cético, todo mundo falava, pô, o Lula não vai terminar o governo, mas cada vez me parece mais plausível. O tempo todo ele comete erros, até agora eu não vi um acerto do governo Lula, são erros atrás de erros. Agora tentando manipular a economia, manipular os preços, controle de preços, gente, é a coisa mais ridícula que se pode imaginar, é a coisa mais ultrapassada. Basta ler um livro básico de economia para entender como o controle de preço não funciona. E o governo aposta nessa receita. Até vale lembrar que o Lula, ele mesmo disse, né, que os livros de economia estão ultrapassados. Pois é, quem está ultrapassado é o Lula, que está com a cabeça antes do Muro de Berlim. Ainda está lá na União Soviética, em Cuba, na Venezuela. É nesse tipo de país que esse tipo de medida é adotada. Pois é, um ponto importante é que no arcabouço fiscal, em tese, que o governo vem falando, há uma tentativa de equilibrar as contas cortando subsídios. Esse é o discurso do governo. No entanto, o que a gente está vendo agora é a criação de mais um subsídio. Então vai na contramão, a conta do governo não fecha. O arcabouço não será capaz, com essas medidas populistas, de dar confiabilidade e credibilidade para as contas públicas, o que seria algo fundamental para atrair investimento. Na verdade, quando a gente fica mudando essas políticas que estavam dando certo, tentando rever a questão da Eletrobras, a gente cria um cenário de insegurança jurídica, de insegurança no cenário interno que só afugenta o investidor. E, além disso, o Brasil, no mundo, deveria ter o papel de ser uma potência ambiental. A gente está indo na contramão, financiando carro e petróleo, que são questões de uma lógica econômica já ultrapassada. O mundo está em outra página. A agenda é outra. A agenda é outra. Mas impressionante. Sobre o calabouço fiscal, vale dizer que sobram dúvidas, e teve coletivo hoje de manhã, mas ainda há muitas perguntas sem respostas. Sobre o anúncio de há pouco a respeito da Petrobras, basta dizer que o Brasil é um museu de grandes novidades. A gente vai falar